dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. As palmas. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo. Diga logo, logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra? No início, dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Diga então, vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, com a chama acesa, o Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama não se apague, que a chama não se apague. Diga, que a chama não sobre nós, Jesus, que a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando o Senhor passar os seus olhos sobre esta terra, que Ele possa encontrar no nosso meio os verdadeiros adoradores, amém? Glória a Deus! Sonho se faz real, a vida foi feita pra ti, eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem tu és, sou livre em teu amor, fui santificado por ti, não perco mais tempo. Vamos lá, assim é o sol, assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão, tudo se faz novo em Jesus. Diga, isso é que é viver, isso é que é
o teu nome. Aleluia. Vamos lá. Assim é o sol que rompe, traz a cor, tudo se faz novo em Jesus. Tá vendo? Tudo se faz novo. Vamos lá. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. E declara bem mais alto, leva-me, Senhor. Tu és a porta que livrou meu ser, tua presença é o meu querer. Isso é que é viver. Aleluia! Aleluia! Até esquentou um pouquinho. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado ao Senhor. Convido você a não se distrair esta manhã. Você colocar a mão no seu coração e agradecer ao Senhor por esta manhã, por este dia, pelo nosso fôlego de vida. Tudo, Senhor, que nós temos é teu. Tudo é perda se não tem ti. Se a tua graça é o que me basta. Diga: sem você, mas sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
convido você a declarar palavras de amor ao nosso Deus, dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus bens, o ar que eu respiro. Ao mesmo tempo que nós temos tudo nesse mundo, nós precisamos ter tudo do Senhor, porque senão de nada vale. Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Nada nós somos, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga: tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Nada nos basta, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for, e se eu não tenho a ti, não só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for, só quero a ti. Diga isso: nada mais, nada mais, nada além de ti. Diga pra sua alma, pro seu coração: a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Diga: só quero a ti. Oh, minha alma, nada mais. Diga pra você, pro seu coração, pra sua mente: nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada vale a pena. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Diga isso: nada mais. Erga suas mãos, erga suas duas mãos, olhe para o autor e consumador da sua fé. Diga: só quero a ti, só quero a ti, Jesus. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Espírito Santo de Deus, nós queremos ti, Pai. Oh, Santo, 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 Santo é o Senhor.
isso. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia! Você pode se assentar por um momento. Que maravilha, que bênção. Deixa eu. Eu aprendi direitinho com o papai, ó. Equilibrar, né? Quase. Para quem não me conhece, eu sou. Vamos ter me apresentado no início, né? Oh, Jesus. Sou a pastora Gisele. Feliz em ver alguns de vocês aqui. Pô, obrigado. Valeu, Léo. Valeu. Muito feliz em ter cada um de vocês aqui nessa manhã e você que está nos assistindo. Que bênção, que alegria estar conectado aí. Um abraço para as pessoas que estão conectadas aí, a Estela, o pessoal de Portugal, da Itália, né? Pessoal, a gente está internacional também. Isso é muito bom, né? E é importante ter vocês aqui e vocês que estão aqui nessa manhã. E eu estou na responsabilidade de trazer uma palavra, né, nessa manhã. E eu buscando o Senhor, qual palavra que pode hoje preencher os nossos corações, né? Com a presença de Deus. E eu queria convidar você a abrir junto comigo no livro de João, capítulo 9. Particularmente, eu acho que tem algumas pessoas que já ouviram um pouco. Essa semana, eu não, né? Os jovens da missão, né? Da missão global, a gente está fazendo um devocional diário, né? Com o livro de João, né? E dessa palavra, eu acho que me impactou demais essa semana, que está no livro de João. A gente lê, né, a palavra, mas a gente vê que o quanto Deus fala de forma sobrenatural. Calma, Benjamin, vai chegar. Isso é tudo para ouvir a palavra de Deus. Você está vendo? Todo menino quer ouvir a palavra de Deus. O pessoal está empatando ele de... Vamos lá, as crianças. Conseguiu, Benjamin. Bem, gente, antes de a gente começar a compartilhar a palavra, eu queria passar uns vídeos para vocês do que está sendo a missão, como é que a gente falava? Missão nas águas, né? Começou com os jovens, agora os nossos pastores. Essa ala Tem áudio aí? todinha da Missão Global, vocês acreditam? Você consegue... Olha. Todinha a Missão Global da Fé, ó. E o Pedro correndo aqui dentro do barco, ó. Olha só. Porto de Parintins, gente, que tremendo. A missão não para. E hoje chegamos em Parintins. Queremos abençoar essa cidade com paz, que essa cidade se estabeleça realmente o reino dos céus neste lugar. Aos pastores da Missão Global que estão aqui, Genilce, Priscila, sua família, seus filhos, que Deus abençoe que esse lugar maravilhoso aqui. Vocês viram que a gente teve uma narradora oficial, né? E hoje chegamos em... A mamãe tá narrando a viagem todinha. Ela tá postando lá no Instagram. Mas eu queria trazer um pouco, porque eu quis trazer para vocês que eles vão trazer mais vídeos, mais do que tá acontecendo em Mojuí, né? Eles foram essa semana para Mojuí. Mojuí dos Campos, obrigado. Não sei quem foi que falou, mas daí, obrigado, hein? Mojuí dos Campos, né? Desafiador, foi com alguma caravana legal, né? Eu não sei se vocês conseguiram visualizar acho que o papai colocou nos stories dele. Ou foi alguns grupos da igreja ele cantando, que gosta de cantar, né? Pensa uma pessoa que gosta de cantar.
né? Com o violãozinho lá, tá uma maravilha. Tava sendo uma benção essa viagem, né? E possivelmente estão conectados. Não tenho a menor dúvida que eles estão conectados nos assistindo aí, né? Vendo o que Deus tem para transmitir conosco nessa manhã. Um abraço para o pessoal de Monjuí aí que sempre está conectado com a gente. Deus abençoe vocês nessa inauguração de hoje, que a presença do Senhor vai se derramar sobre este lugar e um grande povo se levante aí em Monjuí. Já começou, né? Mas dá uma continuar um grande povo aí. Que Deus abençoe Monjuí aí. E vamos nos conectar aqui, que semana que vem o papai vai mostrar mais coisas aí dessa viagem. Só foi uma pincelada do que Deus está fazendo em Monjuí, para trazer um pouco para vocês aqui nessa manhã. E por isso a ausência no momento, você que está conectado aí, está vendo que os pastores estão aqui, eles estão em missão em Monjuí dos Campos lá. Mais uma missão global da fé, né? Aberta, graças a Deus, mais uma casa. Amém? Vamos lá nos conectar, João capítulo 9. Eu acho que, em particular, é sempre um texto que mostra a grandeza do poder de Jesus, né? O quanto Jesus, quando passou aqui na terra, as maravilhas que Jesus fez. Mas não foram só milagres físicos, né? Foram milagres espirituais que aconteceram na vida de muitas pessoas. E a gente vê nesse texto aqui, que eu quero, se o Pedro puder colocar para mim aí, João, capítulo 9. Eu acho que na linguagem, não sei se na NVI o Roberlan gosta de NTLH, eu gosto de NVI, tá? Só, eu gosto da linguagem NVI, sei lá. Ou se tu tiver da revisada ampliada também, que é. E aí, vamos começar do versículo 1 ao 3 e a gente vai lendo conforme o decorrer da mensagem. Versículo 1 diz assim, ó: caminhando Jesus, percebe aí que já tem uma coisa interessante, né? Jesus sempre caminhando. Muito dificilmente você vai ver na Bíblia Jesus descansando, né? Dificilmente. Não quer dizer que ele não descansava. Mas você sempre vai ver Jesus caminhando, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram. Primeiro questionamento do texto, desse capítulo, vem nesse primeiro momento. Os discípulos perguntam: quem pecou? Mestre, quem pecou? Este cego, ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Repita junto comigo, Siloé. Glória a Deus. Vocês estão excelentes, olha. Orgulho de vocês. Você que está em casa também, repita, Siloé. Que quer dizer o quê? Alguém pode me dizer? Hã? Enviado, fizeram a lição de casa. Glória a Deus, enviado. E diga assim, eu. Poxa, diga eu. Preciso ser enviado. Você já vai descobrir para quê? Ser enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Diga vendo.
Então os vizinhos e os que diante dele o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele, sim, é ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Parece com ele mesmo. Porém dizia, e ele dizendo, o, o ex-cego, vamos colocar assim, o ex-cego dizendo: Sou eu mesmo, sou eu aquele que era mendigo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E o mesmo respondeu: O homem chamado Jesus fez um lodo, juntou-me aos olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E aí o antigo cego disse: Não sei. Vou parar aqui por um instante, mas a gente vai continuar lendo o texto no decorrer dessa mensagem. Mas é uma história muito interessante, porque o primeiro impacto que tem nesse texto é que se a gente fosse começar a ver esse capítulo, ele falaria assim, ó, o foco é a cura daquele cego. De primeiro momento, a gente lê e a gente acha, não é? O texto é a obra maravilhosa de que Jesus curou um cego, não é? Esse seria o objetivo que eu e você colocaríamos. Não é não? Eu colocaria assim, não é? A gente ia colocar, o Senhor vai curar um cego, mas o milagre que Jesus vai fazer. Mas aí o texto é muito interessante, que os próprios discípulos de Jesus começam a questionar. Jesus, quem foi que pecou? É esse que nasceu? Ou foram os pais dele? A maldição veio por quem? Né, para ele nascer cego. E a parte mais traz impacto para a minha vida e que mostra a soberania tão grande de Jesus, que ele só dá uma resposta. É para glorificar o nome do Senhor. Isso aconteceu para que seja glorificado o nome do Senhor. E nessa manhã, eu quero trazer aqui para cada um de nós um tema: o amor que alcança a cura. Parece contraditório. Mas o que trouxe a cura para aquele homem naquele momento foi o amor de Jesus. Que só mostra que o amor de Jesus não é o nosso amor, né? Nosso amor humano, que muitas das vezes é limitado, né? Na maioria das vezes. A gente pode limitar. Mas o amor de Deus é muito grande. Que me faz lembrar da entrega do seu próprio filho. Da entrega de Deus pelo seu próprio filho. Que amor. Tem como medir um amor desse? Não tem. Gente, eu não tenho como medir. Porque só Deus para dar o seu filho. Dar o seu filho por amor à humanidade para trazer salvação. Só Deus. Então, nessa manhã que nós possamos entender que o amor de Deus é que alcançou a cura para aquele homem. E é o que vai trazer a cura sobre nossas vidas. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que a gente vê, que aquelas pessoas trouxeram 2 dilemas. Como eu falei para vocês ainda agora, como o texto nos mostra. Eles questionam, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi esse mesmo? Foi ele que pecou ou foi os pais? E Jesus traz uma terceira opção. Não foi nem o pai, não foram os pais, nem foi ele. Mas para que houvesse essa doença, fosse para que houvesse a manifestação da presença de Deus. E é o que a gente vê nessa manhã. O que Deus nos mostra, quando Deus indica essa terceira opção, é que ele mostra o nível de cegueira espiritual que aquele povo estava vivendo.
que é o nível de cegueira espiritual que às vezes muitos de nós estamos vivendo. Quando às vezes a gente acha duas opções só. Porque a gente está pensando por nós. Ou às vezes eu vejo uma solução somente, ou duas, mas Deus quer te mostrar uma terceira opção para a sua vida, para te tirar dessa cegueira espiritual. Às vezes você não consegue visualizar a cura. Você não consegue visualizar a libertação para a sua vida, para a sua família. Por quê? Porque a gente está vivendo uma cegueira espiritual. Vivemos em um mundo com uma cegueira extremamente espiritual. De não conseguir ver além das circunstâncias. Porque é muito interessante, querido, a gente perceber o que esse trecho, o texto nos mostra. O nível de cegueira espiritual com aquele povo tinha que, por mais que aquele homem fosse curado, ele ainda continuava sendo questionado. Quem foi que te curou? Que coisa que foi acontecer? Tu era um mendigo, como é que tu começou a... Tu foi curado disso? E as pessoas não acreditavam no milagre. Quantos de nós não acreditamos no milagre que Deus tem feito? O milagre que Deus pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, a cura não é quando é efetivo, mas sim a cura é o processo. É no processo que Deus cura. Porque Deus não poderia ter só chegado aquele homem e dizer assim, tá curado. Não poderia. Diga para mim, não poderia isso, igreja? Deus não poderia fazer isso? Poderia. Mas sempre Deus dá um quê? Um desafio a essa pessoa. Você quer ser curado? Tá, fez uma lama. Eu não faria isso. Por isso que Deus, não sou Deus. Por isso que Jesus é grande. Porque Jesus faz umas coisas que não tem explicação para o ser humano. Né? E Deus faz uma lama e ainda diz assim, vai lá em Siloé, lava o teu rosto. Né? Jesus ainda enviou para você ver que a cura daquele homem foi no caminho, isso. No caminho. No caminho foi a cura. A obediência. A voz de Jesus. Muitas das vezes a cura não chega, a prosperidade, a bênção não chega à minha casa porque eu quero ser curado de imediato. Jesus não é imediatista. Jesus, ele cura no caminho, como eu estou dizendo para você nessa manhã. Uma das palavras que Deus falou muito meu coração, e eu compartilhei isso, inclusive, com os jovens, nessa live que a gente fez. Gente, Jesus nos cura no caminho, no processo. Me fez lembrar no processo quanto a minha avó, a mãe da mamãe. Jesus foi um milagre divino. Eu sempre conto, e isso Deus trouxe a confirmação na minha vida, que o milagre, a cura na vida dela, foi os 2 anos que ela viveu com a gente. Eu não sei como explicar, e a ciência não explica como é que a pessoa consegue viver 2 anos com 20% do coração funcionando. Você tem como me explicar? A ciência não tem. Só Jesus me explica. Que foi um milagre, foi a cura na vida dela. E a gente teve essa oportunidade de 2 anos. Eu digo, Jesus, obrigado, Senhor. E quantos outros? Deus cura no processo. Esse homem foi curado no processo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que aquele momento aconteceu, isso aconteceu, dessa cegueira na vida desse homem, é para que houvesse a manifestação da presença de Deus. Para que fosse manifestada a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Não o nome daquele homem. Porque você percebe que... Eu pergunto para você que está aqui, para você que está em casa. A Bíblia cita o nome dele? Você consegue me dizer qual é o nome do cego? Consegue? O senhor consegue me dizer, irmão Chagas? Não, né? Você consegue, Alcijara? A gente não consegue. Por quê? Porque não era o homem em si, mas que houvesse a manifestação da presença de Deus.
para que Deus fosse exaltado naquele momento. A cura, a libertação, a transformação é para glorificar o nome do Senhor. Saiba que o que você está desejando, será que é uma cura? Será que é uma cura para a família? Será que é uma cura espiritual que você está precisando? Não sei o que você está necessitando. Que você está me assistindo, está necessitando. Ou que cada um de nós que estamos aqui estamos precisando. Quem sabe é uma libertação, né, de alguém da família, ou na geração, ou na sua própria vida. Quem sabe é saúde, eu não sei. Tem várias outras coisas. Mas eu te pergunto, isso que tanto você deseja, não me responde. É para a manifestação da presença do Senhor? É para a manifestação de Deus? Deus vai ser glorificado nisso? Porque se for para a glória de Deus, você vai ver isso prosperar. Você vai ver a grandeza que vai ser essa cura para a sua vida, essa libertação, essa transformação. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar, que a gente pode alcançar na nossa vida, é a manifestação da glória de Deus. Segundo, que eu quero trazer nessa manhã para cada um de nós. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, que é no versículo 6, é que isso foi para demonstrar a fé daquele homem que precisou passar pelo processo. A fé que demonstra, para demonstrar a fé. Demonstrar a fé. Você consegue demonstrar a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero que vá acontecer. Ela já é a manifestação do que é esperar no Senhor. A gente viu aí no versículo 6 que ele diz assim, ó, Jesus também usa a saliva como um ingrediente para curar. Cristo poderia ter curado o homem sem fazer uso desse procedimento, embora em outros casos tenha curado tocando no cego de algum modo. O toque físico de Jesus vai além das palavras. Estimulou outros sentidos daquele cego, que é o que Deus quer fazer na nossa vida. Estimular outros sentidos. O sentido de você buscar a presença do Senhor. Demonstrar a fé, gente, é buscar a presença de Deus, não é se acomodar. Deixar de ser um crente ou uma pessoa acomodada. Ah, minha situação está boa. Está boa aqui. Está bom como eu estou. Não está. O que a gente pode ver, que esse versículo, ele mostra isso para a gente, é que Jesus leva aquele homem a viver o processo da cura. É viver isso. Você precisa viver. Você não precisa só desejar a cura, querido. Você precisa desejar passar por esse processo. Vai passar por um deserto? Às vezes vai. Vai ser difícil, vai ser desafiador? Vai. Mas é maior aquele que está em mim. Diga, aponte para você assim, em mim, do que aquele que está no mundo. Você precisa acreditar nisso. Demonstrar a fé isso, eu acreditar. Eu acreditar e não desistir que Deus vai me fazer encontrar pessoas para trazer a esse lugar. Que Deus vai libertar Manaus. Existe gente em Manaus. Existem pessoas, mas estão escravizadas. Por quê? Estão escravizadas pela cegueira espiritual, pela cegueira dos sentimentos, que vivem, caminham pelos sentimentos, como aquele homem estava vivendo e caminhando pelos sentimentos dele. Mas no momento que ele encontrou Jesus, ele teve o quê? Uma transformação. Que é isso que Deus quer nessa manhã trazer.
para mim, para você, a transformação. Tirar a fé, ela demonstra, é o que? Sair do meu comodismo, da minha zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Comece a orar, comece a jejuar por você, por mais de Deus. Deus quer dar mais, Deus é mais. Deus não é menos. Por que você está vivendo no menos? Se questione nessa manhã, por que você tem vivido no menos? Senhor, eu ainda estou cego. E eu percebi, olhando nesse texto, que o quanto o povo não era só aquele homem. Olha que interessante que a visão que Jesus nos traz, que é o povo estava cego. Era o povo. Aleluia. Era o povo de Deus que estava cego. E precisava ser ativado a fé. Hoje Deus quer ativar a fé no seu coração. Deus quer ativar a fé no seu espírito. Não só no falar, não é só a verbalização, mas nas atitudes. Viver por fé. Quando eu vivo por fé, eu movo o quê? Movo o quê? Montanhas, isso mesmo. Não é força humana não, gente. É mover montanhas, coisas que só Deus pode fazer. Você pode dizer amém? Olha que maravilha, que grandeza é Jesus. Obviamente, Jesus empregou vários métodos para curar, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Cada pessoa que Jesus curou tinha uma necessidade. Poderia ser a mesma doença, mas ele usou métodos diferentes para curar. Por quê? Porque cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui nessa manhã e que estão nos assistindo, Deus tem uma coisa diferente para trazer na sua vida, para fazer na sua vida. Não olhe para o irmão do lado, igual aquele ditado que a gente, mulher principalmente, eu vejo muito mais mulher usar aquele ditado. A grama do vizinho é mais verde que a minha, não é não? A gente quer muito usar isso, a grama do vizinho. Ai, o irmão tá prosperando demais. Ai, eu quero prosperar igual a irmã Hermi, que ela fala tanto quando ela fala aqui de palavra de oferta aqui. Deu uma prosperidade que alcança a ver essa mulher. E aí a pessoa diz assim, ai, eu quero essa prosperidade. Olha bem, tem gente que diz assim, eu quero a prosperidade da irmã Hermi. Eu digo, não, calma aí. É dela, né? É tua, né? Cada um de nós vai ser diferente. Não olhe para a pessoa que está do seu lado e veja ela prosperando, que você vai ser do lugar. Não, o seu pode ser diferente. Você pode prosperar mais ainda. E Deus vai abençoar, assim como Deus abençoou a vida da Yasmin, pode abençoar a sua. Observe. Porque a sua cegueira pode ser uma cegueira espiritual. E por isso que você não está refletindo no físico. Precisa ter fé no coração para mover montanhas. E terceiro, que a gente pode ver nesse texto aí é que para que houvesse a manifestação da presença de Jesus, para que os olhos espirituais, no versículo 39 a gente vê isso. Se puder colocar aí, Pedro, para mim, versículo 39, a gente vê isso, o quanto Jesus, ele nos mostra, ele traz esse esclarecimento. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que... Eu quero que vocês leiam comigo, porque eu só estou lendo sozinha. Eu quero que vocês leiam comigo, você que está em casa também. Bora lá? Posso? 1, 2, 3, vai. Respira. Vamos. Pronto, irmão Chaga? Beleza, vamos lá. 1, 2, 3.
o que traz isso? É o que eu trouxe para cada um de vocês aqui, ó. Jesus revelou o impacto da sua vinda para que houvesse o quê? O abrir dos olhos dessas pessoas. Deus quer abrir os nossos olhos essa manhã para poder sermos abençoados. O que tem travado nossa cura, nossa libertação, nosso crescimento é a cegueira espiritual. É de só eu ver o físico. Só ver, o Senhor está curando, não, mas por que o Senhor não está trazendo mais? Porque eu tenho sido cego espiritualmente. Para que haja uma efetividade no físico, a conquista precisa ser no espiritual. A palavra de Deus nos ensina isso. A conquista, primeiro, é um reino espiritual. Você não é físico, meu querido. Nós não só vivemos de passagem por esse mundo. Mas nós somos de quem? De Cristo. Eu almejo o céu. Então, eu sou espiritual. E eu não sou só físico. Então, não almejo só o físico. Vou trabalhar. Ganhar dinheiro. Tá para onde, meu querido? Não me responda, pelo amor do Senhor Jesus. Não é só isso. Não estou dizendo para você parar de trabalhar, não. Deus me livre e guarde. Mas não é só isso. O seu trabalho não é só físico, mas é um trabalho também espiritual. A conquista, cada dia no seu devocional, buscando ser alimentado pela palavra de Deus, buscando uma transformação na sua vida, uma mudança de vida. Quando a gente fala de transformação, é aquilo que a palavra nos ensina. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Te faço uma outra pergunta e não me responda. Responda para você e para Deus. Você tem vivido novidade de vida? Jesus. Será que você tem vivido essa novidade de vida? Porque novidade de vida quer dizer todos os dias é uma coisa nova. Mudança. Não é verdade? Não é verdade, pastor Wilson? Novidade de vida é isso, né? De viver. Todos os dias você tem vivido isso? Você precisa se perguntar, se eu não tenho vivido isso, Senhor, me ajuda a viver. Porque às vezes a gente não consegue, sozinho eu não consigo. Ei, eu estou aqui na frente de vocês pela graça de Deus e pela misericórdia dele, que estou trazendo uma palavra para você nessa manhã. Aquilo que Deus transmitiu ao meu coração, eu quero trazer para você. Para que assim como Deus falou comigo que eu precisava viver novidade de vida todos os dias, você precisa também. Nós precisamos juntos, meus amigos, nessa manhã, precisamos viver novidade de vida. Viver. Isso. E o quarto ponto, que a gente vê ali no versículo 41, Jesus mostra assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não teria pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos subiste o vosso pecado? Essa versão aqui, coloca aqui para mim, Berg. Versão 41. Eu estou com mais da NVI do que essa, inclusive da minha aqui. E Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que o texto nos traz é que nós precisamos sair dessa zona de conforto e buscarmos viver o sobrenatural de Deus. Eu acho que a palavra-chave desse versículo, que eu e você precisamos vencer, e as pessoas que estão nos assistindo também precisam, é vencer a incredulidade, que é um mal que a gente vê no século. Que a gente fala da palavra de cura, a gente fala da palavra de transformação e a pessoa não consegue crer. Você vê nesse capítulo aqui as pessoas questionando um homem sendo curado. O homem falando, sou eu aqui, ó. Quem foi que te curou? Olha a pergunta, por que ele te curou?
Como é que você, meu querido, como é que você pergunta para alguém por que ele foi curado? Que coisa mais que o inimigo usando na vida daquelas pessoas para questionar. Por que tu deixou de ser mendigo? Por que isso? Por que aquilo? Os porquês. Se a gente não tomar cuidado, os porquês, eles dominam a nossa vida. Esse texto, ele nos faz, em quarto lugar, ter cuidado com a incredulidade. O versículo 41, ele nos mostra isso. Precisamos ter cuidado. Precisamos continuar, mesmo nesses tempos difíceis. Eu digo para vocês, estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo, nunca foi tão difícil que a palavra de Deus penetrasse o coração do ser humano. Porque pessoas têm colocado muros em seus corações. Que a palavra não consegue penetrar. Por quê? Por causa da incredulidade. Tem pessoas que não creem que Jesus pode curar o cego. Que Jesus pode curar uma pessoa de câncer. Que Deus pode curar a pessoa da depressão. Você consegue ver a depressão? Tu consegue ver ela assim? Tu consegue? Não, né? Mas você sabe que ela existe, né? Mas vivemos em momentos difíceis que, se a gente não tomar cuidado, a gente fica incrédulo, às vezes, mesmo dentro da igreja. E isso é perigoso. Precisamos ver o sobrenatural de Deus. Deus não vive no natural. Diga para você nessa manhã, Deus não vive no natural. Deus vive no sobrenatural. Então, eu e vocês que estamos nessa manhã aqui, precisamos viver o sobrenatural de Cristo. E sermos alcançados por essa cura na nossa vida. Ser alcançados por esse amor de Jesus. Porque a prova maior foi o amor de Jesus por aquele povo. Não foi somente por aquele cego. Deus curou o cego, mas trouxe a libertação para aquele povo. Porque aquele povo estava mais cego do que aquele homem. O povo estava cego da presença de Deus. Estava cego do amor de Deus. Estava cego da cura. Estava cego espiritualmente. Não conseguia ver as maravilhas que Deus fez na vida daquele homem. E Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer que você veja nessa manhã a manifestação da presença dele. Através de você, através da sua família, através da sua vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. E você que está em casa, a ficar de pé também. Porque assim como estamos aqui no físico, você está aí no culto online. E da mesma forma que sentimos a presença do Senhor aqui nessa manhã, Deus pode também tocar na sua vida. Amém? Queria convidar você a fechar os olhos e levantar suas mãos em forma de adoração ao Senhor. E dizer, Senhor, diga para o Senhor o que precisa na sua vida ser mudado, ser transformado. Na vida daquele homem, ele precisava da cura. Aquele povo também precisava de cura. O que nós precisamos nessa manhã? Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, queremos, Pai, queremos a manifestação da Tua presença. Ó Deus, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ó Deus soberano, não existe outro Deus além de Ti. E por isso, Senhor, nessa manhã, Pai, como Teu povo, buscamos a Tua presença, Senhor. Ó Deus, e dizemos, Pai, dizemos, Senhor, que acreditamos, Pai,
Acreditamos e cremos, Pai. Cremos, Pai, no sobrenatural do Senhor. Você pode falar nessa manhã. Você pode declarar em alta voz: Senhor, eu acredito no milagre, Pai. No milagre da salvação da minha família. No alcance do milagre na salvação do meu irmão. Você pode dizer nessa manhã: Senhor, eu acredito no milagre. Oh, Senhor, no milagre da vida da minha família, dos meus amigos. Oh, Senhor, eu acredito no milagre, Pai. Senhor, me prepara, Senhor, para o processo. O processo que irei passar, Pai, para que haja cura na minha vida. Para que haja libertação na minha vida. Oh, Senhor Jesus, você pode falar, não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada. Deus quer te ouvir nessa manhã. Assim como Ele ouviu a voz daquele homem, como Ele ouviu a voz daquele povo que precisava de uma transformação. Acredite, querido, que Deus está aqui nessa manhã. A presença de Jesus está aqui. Você pode falar com Ele nessa manhã. Repita uma oração junto comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. Senhor, coloque a mão no seu coração aí. Senhor Jesus, que o meu coração, Senhor, venha ser entregue a Ti nessa manhã. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti. Eu quero ser enviado àquele lugar de cura. Para aquele homem foi Siloé. Eu preciso ser enviado a Siloé para que haja a cura na minha vida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua presença. Continue com os olhos fechados. Tenho certeza que Deus falou ao coração de algumas pessoas nessa manhã. E você, que essa palavra, por mais simples que seja, falou ao seu coração. E Deus quer trabalhar no seu coração para que haja uma transformação. Eu te convido a vir aqui à frente, que eu quero fazer uma oração diferente com você. Jesus poderia ter curado aquele homem no lugar que ele estava, mas Jesus disse: vai a Siloé, porque de lá, nesse processo, você vai ser curado no caminho. Deus quer te curar. Deus quer trabalhar na sua vida. E o primeiro passo é você vir aqui à frente. Você vir aqui à frente. Porque Deus quer trabalhar isso na sua vida. Quem sabe você tem perdido no meio do caminho a fé em Deus. Você tem deixado de se mover pelas circunstâncias. Ah, pastora, tem sido difícil essa semana. Fui vencida pela doença. Fui vencido pelas dificuldades. Não tive fé que Deus podia mover as montanhas ao meu favor. Deus fala para você nessa manhã: esse é o dia que Deus quer renovar a aliança dele contigo.
aquecer o teu coração com fé. Vem aqui na frente, que Deus quer te dar uma unção especial, diferente na sua vida. Oh, Jesus. Oh, a manifestação da tua presença, Senhor, seja sobre nós nessa manhã, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Deus, que haja um toque do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Que a unção do Teu Espírito seja sobre o nosso coração nessa manhã. E o Teu Espírito Santo toque as vidas dessas pessoas que estão aqui. Ó Deus, Espírito Santo, vem sobre a vida do Teu Filho. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. É tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior. Você pode declarar nessa manhã. Atrai o meu coração. Traz, Senhor. Atrai o meu coração.
atraídos pela tua presença, Deus. Queremos ser atraídos pela tua presença. Oh, você pode dizer amém. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por trazer, Pai, essa palavra aos nossos corações. E, Senhor, sermos alcançados pela tua presença. Dê aplausos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toma seu assento por um instante, querido. Quero compartilhar uma palavra com a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Isaías 38. Antes de eu começar, vou fazer uma pequena introdução, não vou demorar. Domingo passado a gente foi para Colônia, e aí eu estava arrumando lá para transmitir ao aparelho do pastor, para ele passar a mensagem, e a pastora me chamou, Berg, te prepara que tu vai dar a palavra de oferta. Eu, na hora, aí, amém. E na hora veio algo no meu coração que Deus colocou para ministrar com a igreja, naquele momento. Inclusive, em alguns momentos eu já compartilhei com a igreja, mas hoje senti no coração de compartilhar novamente. Há uns 10 anos atrás, eu ainda não estava aqui. Eu estava em outro ministério e sempre procurei ser fiel a Deus nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Não foi fácil o começo, porque quando eu me converti, que eu comecei a praticar, teve momentos que não dava, tinha momentos que eu ia dar uma oferta e ia faltar, eu olhava para o problema, vai faltar aqui, Senhor, se eu der meu dízimo hoje não consigo pagar minha água, então eu prefiro pagar a água do que entregar, senão vou ficar aqui complicado. Mas há algo ardia no meu coração sempre. E na época eu lembro que eu procurei meu líder, compartilhei com ele a minha dificuldade que eu estava tendo, né? Falei para ele, pastor, eu quero ser fiel a Deus, eu sinto que eu devo, mas eu não consigo. Tem mês agora eu não entreguei porque eu estava faltando isso, e se eu desse ia faltar. A mesma coisa com a minha oferta. E ele, com muita sabedoria, ele falou algo interessante para mim. Ele falou, Berg, tu só vai conseguir ser fiel a Deus o dia que tu aprender a amar aquilo que o Senhor ama. Então, o que tu tem que fazer? Vai para tua casa, toda vez que tu for entregar teu dízimo, pegar teu dízimo, tua oferta, ora ao Senhor, Senhor, gera amor no meu coração por aquilo que tu ama. Gera amor no meu coração, Senhor. E eu comecei a praticar isso. Senhor, me dá amor, me ensina a amar aquilo que tu amas, Senhor. Me ensina a amar. E aí, quando eu percebi, já estava sendo incômodo para mim não dar a minha oferta ou devolver o meu dízimo. Porque se tornou um prazer tão grande no meu coração, um amor, que era uma alegria, eu devolver meu dízimo e dar a minha oferta. E aí os anos foram passando e teve um momento que eu passei um problema bem difícil, eu fiquei desempregado. Na época eu estava morando sozinho aqui em Manaus, e eu não conseguia emprego, eu fiquei com uns 3 meses de aluguel atrasado, a energia, e eu comecei a questionar Deus. Senhor, por quê? Eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta. Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Será que vale a pena mesmo ser fiel, Senhor, a Ti? Será que vale a pena dar oferta na igreja? Porque eu estou passando por isso, então eu comecei a murmurar, a questionar. Nós, seres humanos, temos problemas, queremos sempre arrumar alguém para os nossos problemas. E muitas das vezes, o primeiro culpado que nós achamos é Deus, nós queremos jogar para Deus, né? Eu estava culpando Deus por aquilo que eu estava passando. Eu me questionei muito. E aí eu lembro que eu sempre buscava, orava, Senhor, pedia ajuda de Deus. E eu lembro que uma noite eu já tinha chorado bastante por o que estava acontecendo. E o Espírito Santo me conduziu a esse texto. E ele pediu para mim ler, que eu vou ler com vocês agora, que diz assim, ó. Isaías 38, você te encontra também no livro de Reis, 2 Crônicas, essa história de Ezequias. Diz assim, por esse tempo, eu escolhi essa versão aqui, é a atual de hoje, a linguagem de hoje, geralmente leio com Jorge, porque ela, olha só esse texto no singular, por este tempo, porque essa palavra é para nós, é para o nosso tempo. Outras traduções dizem, a Almeida atualizada, naquele tempo, ou seja, lá no passado, né? Mas é para nós, é para este tempo, amém? Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz assim, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Pode passar, Pedro. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Vai, Pedro. A oração do rei Ezequias, olha só o que ele diz.
Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração: filho, você pode fazer essa oração a mim? Você pode orar assim a mim? Como eu estava orando, Senhor, porque eu estou passando por isso, porque essa dificuldade eu sou fiel. O Espírito Santo me trouxe isso ao meu coração. E as minhas palavras começaram a mudar. Senhor, lembra-te que eu sou fiel a ti. Lembra-te da minha oferta. Lembra daquele pacto naquele dia, Senhor. Lembra que eu tenho feito aquilo que agrada os teus olhos. Tenho buscado te servir com fidelidade. As minhas palavras mudaram, querido. Sabe o que acontece na igreja neste tempo? É que muitas das vezes nós dizemos que cremos que somos fiel. Mas quando é para provarmos a nossa fidelidade, nós esmurecemos. Nós questionamos a Deus, nós murmuramos, nós colocamos a culpa no Senhor. E as nossas palavras, elas têm um poder tão grande, querido. A nossa fidelidade tem um poder tão grande no reino espiritual. E o respaldo que o rei Ezequias tinha diante de Deus, para chegar diante de Deus e falar: Senhor, lembra-te de mim. Lembra da minha fidelidade. Lembra, Senhor, que eu tenho feito aquilo que agrada os teus olhos, tenho andado nos teus caminhos com retidão. E de oração e de murmuração, querido, as palavras mudaram para: Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Lembra-te, Senhor, naquele final de ano ali, que o pastor levantou, Senhor, aquele pacto, e eu apresentei os 12 meses deste ano. Lembra-te que eu entreguei aquela oferta a ti. Lembra, Senhor, daquele dia que eu devolvi meu dízimo, mesmo faltando. Mesmo, Senhor, com a conta de energia atrasada, com a conta de água atrasada, com a despensa vazia. Lembra-te. O poder das palavras. E olha só o que Deus fez. Passe aí, Pedro, por favor. Versículo 4. Aí Deus mandou que Isaías, pode ir, Pedro, voltasse a falar com Ezequiel e disse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração. Você acha que quando nós murmuramos, questionamos, Deus ouve a nossa oração? O rei Ezequias tinha todos os motivos para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por que isso? Por que eu estou doente? Por que eu vou morrer? Eu tenho cuidado do teu reino, do teu povo. Ele tinha todos os argumentos que eu tive quando eu passei pela dificuldade para dizer diante de Deus, mas não. O Ezequias nos ensina algo poderoso, igreja. Ele simplesmente pede para o Senhor lembrar daquilo que ele fez. E o Senhor ouviu a oração dele e diz: e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. E aqui vem algo maravilhoso. Sabe aonde o milagre alcançou primeiro? Ezequias, ele, a saúde dele, a vitalidade do seu corpo. E depois Deus acrescenta: eu vou proteger este reino. Sabe o que significa? A tua casa, as tuas finanças, os teus negócios, os teus bens materiais. Deus fala isso para ele: nenhuma flecha será atirada, porque eu, o Senhor, protegerei pela tua fidelidade. Aleluia. Você consegue me compreender? Mude as palavras. Busque ser fiel a Deus. Quando houver dificuldade, Senhor, gere no meu coração amor por aquilo que tu amas, que é a igreja, que é a sua noiva, que são almas. Isso aqui alcança vidas. Há pessoas que entram por essa porta e são restauradas na sua família, na sua saúde. E o que sustenta tudo isto aqui? Nossos dízimos, nossas ofertas, nossa fidelidade. Que nos dá o conforto de um ar-condicionado, de luzes aqui, de um bom som, de uma transmissão de podermos compartilhar via digital para as pessoas que não puderam sair das suas casas hoje por causa de uma enfermidade. É a nossa fidelidade, igreja. É a nossa fidelidade no nosso dízimo, na nossa oferta. Isso tem um poder tão grande. Eu não compartilho isso para você de forma alguma. O nosso pastor sempre deixou claro: jamais exploramos a fé dos irmãos. Não é questão de dinheiro, não é dinheiro, querido. Você poderia chegar comigo e dizer: pastor, eu quero dar 10 mil reais, porque eu quero que Deus faça isso. Não, meu irmão, não adianta. Você
está querendo barganhar com Deus, não vai acontecer nada. Porque os milagres e as bênçãos são gratuitos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porque não é dinheiro, é fidelidade, é coração, é amor por aquilo que o Senhor ama. Isso vai lhe dar um poder maravilhoso quando você dobrar o seu joelho. Céus e terra se moverão em seu favor. Porque você dirá: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te da minha oferta naquele dia. Lembra do meu dízimo, Senhor. Eu estou passando por isso. Lembra-te. Quando você atuar em fé, com fidelidade no seu coração, buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, você vai perceber que as coisas vão mudar em seu favor. Porque Deus vai mover ao seu favor. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Pegue seu dízimo. Pegue a sua oferta. Apresente hoje diante do Senhor. Talvez tenha pessoas aqui que já passou pelo que eu passei um dia. Senhor, eu quero ser fiel, mas eu não consigo, porque vai faltar, porque eu olho para o problema, eu olho para a dificuldade. Apresente ao Senhor hoje a tua oferta, o seu dízimo. Senhor, gera amor no meu coração por aquilo que tu amas. Gera amor, Senhor, no meu coração. Você vai ver que as coisas vão mudar a seu favor. Você vai perceber que uma alegria vai entrar no seu coração. Porque não pode ser com pesar, como o apóstolo Paulo declarou, igreja, para nós, nem com tristeza, muito menos por necessidade. Porque Deus ama quando damos de alegria, como damos com fidelidade, de coração. Porque Ele, em Cristo Jesus, é que supre todas as nossas necessidades, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, levantamos este altar hoje, Pai, com gratidão, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, Senhor, os privilégios e as maravilhas conquistadas por Cristo naquela cruz. E hoje nós queremos, Senhor, apresentar os nossos dízimos, a nossa oferta diante do Teu altar, Senhor, com gratidão, com fidelidade, Pai, te pedindo, lembra-te de nós, lembra-te desta igreja, Senhor, lembra-te de nós como o Senhor se lembrou do rei Ezequias, lembra-te de nós quando lembrou, Senhor, de Noé e fez as águas baixarem, lembra-te, Senhor, de nós. Ó Deus maravilhoso, recebe hoje, Pai, a nossa oferta, os nossos dízimos, e gera amor no nosso coração, Senhor, para que possamos praticar este ato com fé e alegria no nosso coração, que suba como sacrifício agradável diante do Teu trono no céu, Senhor, aquilo que fazemos por amor à Tua obra e ao Teu Evangelho aqui na terra, até o dia que o Senhor vem nos buscar para nos levar, Senhor, junto contigo, vivermos contigo, Senhor, na eternidade, na autoridade do nome de Jesus. Eu aplico o poder do sangue que verteu, Senhor, da Tua cabeça por causa daquela coroa, Pai. Ali no Éden, Adão pecou, Senhor, espinhos e abrolhos, Senhor, nasceram por causa do pecado e a maldição estabeleceu. Mas, Senhor, o sangue de Jesus, quando pingou a terra, quebrou toda a maldição. Nós repreendemos, Senhor, espinhos e abrolhos na nossa vida, aquilo que trava o negócio, o empreendedorismo, Senhor, o trabalho, Pai, a prosperidade financeira, física, emocional. Hoje anulamos pelo poder deste sangue. Declaramos, Senhor, sobre a vida desta igreja e deste povo, a bênção e a prosperidade, na autoridade do nome de Jesus. Você crê assim? Diga amém, igreja. Aleluia. Pode ofertar com alegria. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Convido você, o coração cantando aleluia.
Graças a Deus. Tome seu assento por um instante. Quantos aqui estão felizes? Nossa, gente. Diga assim, Deus é bom. Não, agora você vai dizer com convicção. Diga, Deus é bom. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que liberta. Amém? E aí, eu vim aqui dar 3 recadinhos para você. Primeiro, terça-feira. Terça-feira nós temos o quê? Passos de fé. Terça-feira nós temos o Passos de Fé. E o que é o Passos de Fé? É um momento que nós estamos reunidos para um ensino. É um momento que a gente para durante nossa semana para vir receber uma instrução. E é uma bênção estar no Passos de Fé. Agradeço ao meu amigo Elton, que sempre me lembra que eu tenho que estar no Passos de Fé. Mas eu estou firme e forte, viu, gente? Não estou faltando. Então, eu convido você a estar no Passos de Fé terça-feira conosco. Quantos aqui vão estar? Não, diga com fé. Quantos aqui vão estar? Amém, conto com você. E está chegando. Cadê as mulheres mais lindas da cidade de Manaus? Eu sei, mulher, que é um grande desafio. Mas eu vou perguntar de novo. Cadê as mulheres mais lindas, magras, inteligentes e ricas da cidade de Manaus? Aqui, muito bem. Está chegando a nossa convenção de mulheres, que vai ser que dia? Isso é, falem alto, porque eu sei que vocês falam alto na casa de vocês. Não é não? Que dia que vai ser a nossa convenção? Dia 15 e 16 de maio é a convenção de mulheres forjadas para mais. Quantos aqui querem ser forjadas? E a nossa convenção, nós estamos com as inscrições abertas ali naquele balcão, onde tem aqueles homens ali, maravilhosos. Você, quando terminar o culto hoje, quando terminar a nossa celebração, aqui comigo, gente. A pessoa mais linda hoje sou eu. Então, quando terminar a convenção hoje, você vai ali naquele balcão fazer a sua inscrição. Agora, uma pergunta valendo R$100. Quanto é a nossa inscrição? R$50. Meu Deus do céu. Então, quando terminar a nossa celebração, você passa ali no balcão e faça a sua inscrição. Nenhuma mulher pode ficar de fora. Chame uma amiga, convide uma irmã. Se for necessário, se você sentir no seu coração, abençoe uma mulher para estar aqui. Serão dias tremendos, serão dias de cura, de libertação, serão dias abençoados. Amém? Amém, mulheres? E não é um aviso, não, é só comunicar à igreja. Domingo nós oramos pelo Anthony, que estava na UTI. Quantos aqui lembram? Gente, glória a Deus, ele já está na enfermaria com a mãe dele. E assim, nós servimos a um Deus que cura, que salva e que liberta. Amém? Então, dê um aplauso a Jesus. Quero convidar o meu amigo, pastor Roberlan, para vir falar um pouco sobre a Universidade da Vida. Sobre a Universidade da Vida, Jorge Teixeira. Isso mesmo. Não tem ninguém para comunicar com a igreja melhor que a pastora Yasmin. Isso aí é fato. Está por existir alguém com um chamado igual a esse, ainda na Missão Global da Fé. Amém? Deus abençoe a pastora Yasmin, porque ela anima mesmo a gente, né? Até eu quis me inscrever para o Congresso de Mulheres aí, para a convenção. Gente, Deus abençoe. Nós vamos despedir o pessoal que está na live aí. Amém? Em casa. Todo mundo que recebeu essa palavra poderosa da pastora Gisele. Continue no processo para você alcançar o seu milagre, enxergar, ver tudo como está acontecendo à sua volta e creia no milagre da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos aí. Então, gente, nós estamos